Boa noite, meu nome é Rony Júnior e vamos continuar com as nossas prevenções e prioridades alfabetizantes. Vamos lá. Fragmentos contextualizadores das boas novas de esperança. É de esperança. Ou mais. Quanto mais variado e expansivo for o rol vocabular de palavras dos indivíduos, mais facilidade para a compreensão de estudos e entendimentos sobre os acontecimentos passados. Quanto mais variado o mundo de conhecimentos dos indivíduos, mais facilidade estes tais indivíduos encontrarão para a leitura e interpretação de textos. É fundamental ter percepção de entendimentos sobre o passado para construirmos o futuro no presente, pois temos apenas o presente. Portanto, a leitura, a escrita, as palavras. É muito importante essas prioridades e preocupações alfabetizantes, principalmente porque estamos no Brasil. E no Brasil nós temos um perfil alfabetizante muito precário, o que afeta negativamente sobremaneira a capacidade do brasileiro de projetar o seu próprio futuro, pois temos um perfil muito precário em termos de alfabetização. É uma relação que tem um nexo causal bastante direto, porque quanto menos alfabetizado nós formos, menos nós alcançaremos capacidade para nos lançarmos no nosso próprio futuro, nos lançarmos a nós mesmos em nosso próprio futuro, futuro de desenvolvimento, futuro de crescimento, futuro de expansão de riqueza. No Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de projetar desenvolvimento econômico, de projetar desenvolvimento humano, porque temos condições alfabetizantes e de letramento muito precárias. E neste vídeo, eu quero trazer para vocês o conceito de cada grupo alfabetizante que compõe o perfil geral alfabetizante no Brasil. Os estudos do Indicador de Alfabetismo Funcional, o INAF, publicado em 2016, estudos avançados, relatórios, material para pesquisa, material substancioso para pesquisa, publicado em 2016, nos deu conta que no Brasil, de um público pesquisado de 2.002 pessoas com idade entre 15 e 64 anos e inseridas no mercado de trabalho, dentre essas 2.002 pessoas, 4% delas constam no grupo analfabeto, 23% constam no grupo rudimentar, 42% constam no grupo elementar, 23% constam no grupo intermediário e 8% delas constam no grupo proficiente. E é uma escala em gradação, do analfabeto ao proficiente. Do analfabeto, o que não tem capacidade e domínio sobre leitura e escrita e numeramento, até o proficiente, aquele que tem domínio pleno sobre a linguagem e cálculos matemáticos básicos de concepção complexas. E eu quero trazer para vocês o conceito de cada um desses grupos, para a gente ter um entendimento do contexto negativo em termos alfabetizantes em que estamos inseridos no Brasil. Isso afeta diretamente a nossa compreensão para as questões da cidadania. Vamos lá. Eis o retrato alfabetizante do nosso país. O grupo analfabetos, 4%, é o grupo dos que não conseguem realizar tarefas simples que envolvam leitura de palavras e frases. Parcela deste grupo conhece letras e números por afeição de familiaridade dadas às práticas corriqueiras do cotidiano do dia a dia. Por exemplo, reconhecimento de letras do letreiro do ônibus, identificação de preços e manuseio de dinheiro nas feiras e supermercados. Os analfabetos, eles são aqueles que não têm familiaridade com palavras,
não reconhecem as palavras, exceto por afinidade de práticas corriqueiras no cotidiano. Tomar um ônibus, por isso, reconhecem as letras do letreiro dos ônibus. Fazer compra nos supermercados, identificar preço de mercadorias na prateleira. Então, por familiaridade, os analfabetos conhecem letras e números, mas não conseguem trabalhar com textos. O grupo rudimentar, 23% do público pesquisado, é o grupo dos que conseguem realizar tarefas de simples localização de informações explícitas de forma literal e operações matemáticas básicas, mas que dificilmente conseguem localizar mais de uma informações em textos de extensão média. Reconhecem nos textos os sinais de pontuação pelo nome ou função, vírgula, exclamação, interrogação, etc, etc e etc. Os rudimentares têm um ganho em relação aos analfabetos no que toca a trabalhar textos. Os analfabetos não conseguem ler textos. Os rudimentares já conseguem ler textos muito simples, muito básicos e literais. Os rudimentares não conseguem fazer a distinção entre linguagem figurada, de sentido conotativo, representativo e simbólico, para a linguagem de sentido literal, de descrição do mundo, da realidade, das coisas. Os analfabetos rudimentares compreendem leituras de textos muito simples, mas apenas no sentido literal. O grupo dos elementares, 42% do grupo pesquisado, grupo dos elementares. Os deste grupo realizam a leitura de uma ou mais unidades de informações em textos diversos de extensão média, realizando pequenas inferências, resolvem problemas envolvendo operações básicas com exigência de algum planejamento e controle, reconhecem significados de representação gráfica, de direção e o sentido de uma grandeza, valores negativos, valores anteriores ou abaixo e valores posteriores ou acima daquele tomado como referência. Por exemplo, o público elementar, 42% do público pesquisado, 2.002 pessoas entre 15 e 64 anos de idade inseridas no mercado de trabalho, então tratou-se de população, fração da população economicamente ativa. O público que está inserido no grupo elementar já consegue trabalhar textos simples e fazer cálculos matemáticos muito básicos, com algum grau de planejamento. Por exemplo, a resolução de um problema simples em 2 etapas. Uma etapa, um cálculo parcial. A segunda etapa, o congregamento das informações para a resolução do problema. Mas isso ainda é muito básico, como o próprio nome diz, elementar. O grupo dos intermediários, 23% do público pesquisado. Pesquisa INAF 2016. Os desta faixa revelam habilidades de leitura, escrita e resolução de problemas matemáticos básicos, mas de organização e elaboração mais sofisticados e complexos. Cálculo de juros simples, por exemplo. Possuem capacidade de sintetizar ideias centrais de textos e captar efeitos de sentido. Reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais de palavras ou sintáticas de estruturas, de figuras de linguagem ou sinais de pontuação. Os intermediários já conseguem trabalhar em termos básicos com linguagem de sentido figurado. Daí a gente percebe porque grande parte da população cristã no Brasil não consegue manusear os textos da Bíblia. É porque tem precariedade no perfil alfabetizante. O grupo dos proficientes, 8% do público pesquisado. É o grupo que revela domínio de habilidades que praticamente não mais impõem restrições para compreender e interpretar textos em situações usuais e resolvem problemas envolvendo múltiplas etapas, operações e informações. Possui capacidade de elaboração de textos de mais complexidade, mensagem, descrição, exposição e argumentação, com base em elementos de um contexto dado e opina sobre o posicionamento e estilo do autor do texto. Os proficientes têm o domínio pleno da linguagem, mas é um público muito restrito, 8 a cada grupo de 100 brasileiros. Muito restrito.
Nos próximos vídeos continuaremos esta conversa.